Fala pessoal, vamos começar mais uma aula aí. Hoje nós iremos conversar sobre adutoras, tá bom? Então, colocando vocês aqui no curso, nós estamos na aula 12, tá bom? Vamos lá, o que são adutoras? Elas são canalizações no sistema de abastecimento de água, tá bom? A adutora, eu tenho dois tipos de adutora. A adutora de água bruta, que vai da captação até a estação de tratamento de água. E nós temos também a adutora de água tratada, tá bom? Que vai do reservatório até a rede de distribuição, tá bom? Tomar cuidado aí que essas adutoras elas têm vazões diferentes, tá bom? Junto com a adutora, nós temos que ver o traçado delas, tá bom? Ver os acessórios, como as ventosas, sempre na parte alta para retirar o ar. Quando tem mudança da cota, quando você vai passar por cima de um rio, você vai precisar colocar uma ventosa. Tem a descarga também nos pontos baixos e os blocos de ancoragem, tá bom? Iremos ver esses conceitos nas próximas videoaulas. Bom, aqui uma foto do sistema de abastecimento de água. Nós conseguimos ver aqui a adutora de água bruta, onde eu estou mostrando aqui. Aqui é a adutora de água tratada, tá bom? A adutora de água tratada, adutora de água tratada. A diferença aqui que é uma adutora por gravidade. E aqui nós temos uma adutora por recalque, tá bom? Já que eu falei, a classificação da adutora pode ser de água bruta ou água tratada. E a segunda classificação é quanto à energia para a movimentação da água. Nós temos a adutora por gravidade, o que é ideal, que eu não gasto energia. Temos a adutora por recalque, aí nesse caso será necessário uma bomba. E nós temos o caso aí das adutoras mistas, tá? Que são adutoras de recalque e gravidade em um mesmo sistema, tá bom? Aqui na figura 2, nós temos uma adutora por gravidade em conduto forçado. Então, aqui está a adutora, aqui está a linha piezométrica, tá bom? Linha piezométrica. Essa adutora aqui, ela está adequada, pois o que? A rede, a adutora, ela está abaixo da linha piezométrica. Nesse caso aqui, nós não teremos problema com a pressão, tá bom? Pois a pressão aqui no tubo, ela vai ser maior que a atmosférica. Aqui nós temos uma adutora por gravidade em conduto livre, tá bom? Nesse caso aqui, a linha piezométrica, ela coincide com o nível de água, tá bom? Eu não posso transportar água tratada por adutora por conduto livre, tá bom? A água tratada somente em conduto forçado, para não ocorrer a contaminação dela. Nesse caso aqui, eu tenho uma adutora mista, tá? Aqui ela está em conduto livre e aqui ela está em conduto forçado, mais especificamente na forma de sifão invertido, tá bom? Aqui nós temos uma adutora por recalque, tá? A estação está numa cota mais baixa que o reservatório, então eu tenho que recalcar essa água até o reservatório. Aqui em cima eu tenho a linha piezométrica. Eu poderia falar que aqui, ó, seria a perda de carga. Vou desenhar para vocês aqui, ó. Então aqui, ó, eu posso falar que essa parte aqui em amarelo é a perda de carga e daqui até aqui embaixo é o desnível geométrico, o HG. Aqui é o ΔH, tá bom? Se eu tiver que calcular a potência da bomba, eu tenho que ter o desnível geométrico e a perda de carga. E quando eu somo esses dois, eu tenho a altura manométrica da bomba. Tá bom, pessoal? Aqui
Aqui eu tenho uma adutora por recalque duplo. Se a altura, o nível geométrico é muito grande, fica muito caro para minha bomba. Então eu prefiro fazer ela em duas etapas, tá? Então aqui eu tenho uma primeira bomba e depois uma segunda bomba, tá bom? Geralmente isso fica mais barato. E aqui no caso eu tenho uma adutora mista, tá bom? Ela tá na primeira parte por recalque, e aí ela chega no reservatório intermediário, também chamado de caixa de passagem, tá bom? E aí a segunda parte ela vai por gravidade em conduto forçado. Para o dimensionamento de uma adutora, eu preciso observar o horizonte de projeto, calcular a população futura pelo método aritmético, geométrico ou da curva logística, tá bom? O segundo passo é calcular a vazão e o terceiro é verificar o período de funcionamento da adutora. Mas o que você entende por período de funcionamento? Se eu tenho uma adutora por recalque, a energia elétrica é mais cara das 17 horas até as 20. Então eu paro de trabalhar das 17 às 20 horas, porque a energia é muito cara nesse horário. Então eu vou trabalhar uma quantidade de horas menor por dia. Então eu tenho que aumentar a minha vazão para suprir essa população. Aqui é a parte do horizonte de projeto, ver a evolução da demanda, se a população vai crescer ou não, quais são os custos dessas obras, como tem dois tipos de custo, o custo da energia elétrica e o custo da tubulação. Se eu aumento o diâmetro, eu diminuo a perda de carga, vai ser menor a potência da minha bomba. Esse é um fator. Se eu aumento o diâmetro, eu diminuo a perda de carga, tá? Então tem que observar isso. Adutora de água bruta. Aqui eu vou utilizar o Q1, tá bom? E a adutora de água tratada, eu tenho dois casos. A primeira, ela sai do reservatório e vai para outro reservatório. Então eu vou utilizar a vazão Q2, tá? Que é essa aqui. E a terceiro caso é que eu vou ligar a adutora até a rede, tá? Nesse caso eu vou usar a vazão 3, tá? Então depende do coeficiente da hora de maior consumo, chamado de K2, tá bom? Já falei aqui do funcionamento da adutora, tá? Geralmente de 16 a 20 horas. E o que é importante numa adutora? Verificar o traçado dela, a cota do terreno, a influência do plano de carga e da linha piezométrica. Vai ter uma faixa de passagem da adutora. Se eu passo dentro de uma fazenda, essa adutora vai ter que ter uma faixa de servidão para que ninguém faça nada sobre a adutora, podendo destruir a nossa adutora, tá bom? Aqui lembrar o conceito de Bernoulli, tá bom? Então nós temos aí a linha piezométrica, a linha de carga, a carga de pressão, a carga cinética, tá bom? Aqui ó, eu tenho a tubulação, a linha piezométrica, a linha de carga, o plano de carga. A gente consegue observar aqui ó, a perda de carga, tá bom? E a adutora por gravidade, o dimensionamento é um pouco mais simples, tá bom? Eu vou precisar do que? Da vazão, a velocidade, tá bom? A perda de carga unitária, que é o J é ΔH dividido pelo comprimento da tubulação, e a perda de carga total. E aí nós conseguimos dimensionar o nosso diâmetro.
Aqui nós temos a fórmula universal, tá bom? Se a adutora é por gravidade, eu posso falar que a perda de carga é a diferença de cota entre os reservatórios. Então, se é a cota dos reservatórios, e aí a gente consegue calcular a perda de carga total. É a cota do terreno mais o nível de água, tá bom, pessoal? E aí, aqui nós temos também a perda de carga unitária, que é o ΔH sobre L, e aqui nós temos a fórmula universal. Para fixar esse conceito, vamos fazer um exemplo utilizando a fórmula de Haas-Williams.